muito séria, porque afeta a todos nós em todo canto e às vezes a gente não percebe. O pior realmente é a educação básica. Como nós afirmamos várias vezes, embora sindicatos do ensino superior, sem uma remuneração adequada dos nossos colegas da educação básica, não haverá solução para esse país. Então, com da ordem de R$2.000, mesmo se for um casal de professores, eles não conseguem pagar aluguel e sobreviver na cidade como São Paulo e provavelmente tampouco no interior do estado, que também está supercaro. Então, o que aconteceu? Quer dizer, se até 20 anos atrás a gente ainda tinha um pessoal que poderia ser um núcleo para promover realmente mudanças na maneira de se trabalhar com a educação básica, que eram professoras mais bem formadas, etc. Atualmente, a gente já perdeu muito disso. E com pouco incentivo também, em condições de trabalho que o governo dá, nós estamos à beira de uma catástrofe real. Porque o professor, seguindo a cartilha única, que tipo de modelo, de personalidade ele pode ser para os seus alunos? Então, é tão importante que uma criança, nos seus primeiros contatos com a educação, se espelhe no professor, isso é historicamente reconhecido. Agora, um professor que vira quase uma máquina de repetição é o contrário de tudo isso que a criança precisa. Então, nós temos realmente enormes e muito sérios desafios pela frente. E vocês que trabalham com ciências sociais, mais do que nunca, devem estar atentos para que isso pode projetar um futuro. Né? Então, eu até me emociono, porque realmente, para mim, é uma coisa que cala muito fundo, muito fundo. Eu vim para esse país já alfabetizada com 9 anos e eu tenho um amor imenso pelo Brasil. Eu saí da Europa destruída pela guerra e aqui fui bem recebida e tive várias oportunidades. Mas também porque eu recebi nos meus primeiros 2 anos e meio aquele fundamento que me fez poder pensar e não repetir. E isso que a gente gostaria de proporcionar a cada criança desse país, cada criança com direito à creche, porque pai e mãe trabalham. Pai e mãe trabalham cada vez mais, até para possibilitar o sustento da família, nessa cidade que a gente já concordou que é muito cara. Então, creches públicas, com professores, realmente, como os professores da creche da USP, que nós estamos quase perdendo, professores da escola de aplicação, esse é o grande referencial e diferencial e precisa ser resgatado para o Estado como um todo, para o país como um todo. Obrigado, Lídia. Agora, Camila. Boa noite, gente. Meu nome é Camila, como foi apresentado, eu sou militante do Movimento Juntos e sou da atual diretoria executiva da UNE, diretora de Direitos Humanos, pelo campo da oposição de esquerda. Queria primeiro agradecer ao convite do Centro Acadêmico. Eu também faço Ciências Sociais, não estudo aqui na USP, estudo na Federal de Uberlândia, uma universidade do interior de Minas, mas moro em São Paulo pela tarefa que eu cumpro na diretoria da UNE. Moro em São Paulo tem cerca de um ano e pouco. Então, poder estar debatendo numa semana de Ciências Sociais numa universidade que não é a minha também é uma alegria e agradeço a vocês por terem propiciado isso. Também uma alegria poder dividir a mesa com 2 professoras e uma outra companheira, numa mesa que só tem mulheres, debatendo política, apresentando a nossa opinião. Também é mais uma alegria que a gente pode dividir aqui hoje. Eu tive a oportunidade de muitas vezes participar de muitas manifestações com Andes, né? Participei, eu venho de uma federal, então na federal a gente sempre construiu muita luta em conjunto com o sindicato,
muita luta parceira, sempre debatemos muito o projeto de educação, qual o projeto de universidade que nós queremos apresentar, quais são as polarizações que estão em jogo hoje, e queria destacar 2 momentos que a gente dividiu e que para mim foram muito significativos. O primeiro deles foi na greve de 2012, que não sei se todo mundo lembra, mas em 2012 as federais no Brasil todo tiveram uma greve que foi uma greve muito dura. A minha universidade mesmo ficou 4 meses paralisada, 4 meses de greve, e a gente dividiu nacionalmente um comando estudantil, um comando de greve dos professores e um comando de greve dos técnicos. E naquele momento, de uma maneira muito dura, nós saímos da greve sem nenhuma vitória, os professores com alguma vitória parcial e os técnicos também. Esse foi um momento marcante também na minha militância. E um segundo momento foi um momento onde nós pudemos, junto do movimento estudantil, defender o sindicato do Andes, que foi quando o Andes estava sofrendo um ataque do PROIFES, né, que era a tentativa de diminuir um sindicato que tem uma história de luta e uma história de contribuição ao debate da educação, ao debate da universidade tão grande, através de uma armadilha ali de uma tentativa quase que de golpe, de tentar colocar um sindicato mais à direita dentro do debate ali do segmento nacional, até porque o ANDES é um dos poucos sindicatos aí nacionais que efetivamente são independente ao governo, constrói muita luta e faz muitos debates. Eu disse isso para me posicionar também diante de vocês, porque diferente das 2 professoras, eu não sou propriamente uma teórica da educação, né? Não tenho como isso como tese da minha dissertação de conclusão de curso e nem de provável estudo de mestrado. Mas eu sou uma militante do movimento estudantil, uma militante da educação que entrou na universidade bem numa época onde vários debates aconteciam. Estava perguntando a Tamires aqui, eu entrei na universidade no momento onde a gente estava já sofrendo o pós-debate de projetos como era o Reúne, o projeto de expansão das universidades, como é o ProUni, como é o próprio FIES também. Então eu sou filha desse momento, né? Depois desse debate ter acontecido, ter sido aprovado, eu entrei na universidade nesse momento e era um debate muito acalorado. Então todo o debate do Plano Nacional de Educação, todo o debate desses projetos como um todo, eu pude acompanhar de uma maneira muito de perto, porque quando eu entrei era esse o foco de discussão. E por que eu acho que é tão importante debater o PNE junto a esses outros assuntos que foram colocados aqui? Porque quando a gente diz respeito a debate de plano, nós estamos sintetizando um acúmulo que é um acúmulo nacional, que não é um acúmulo só de uma categoria, mas um acúmulo de várias categorias a respeito de um tema. E o Plano Nacional de Educação, a existência dele em si é uma vitória. E é uma vitória de pressão nossa, de pressão do movimento estudantil, de pressão do movimento dos docentes. Porque é uma vitória que o país para em determinado momento para poder discutir qual é o plano que nós vamos apresentar para o setor da educação. E esse plano ele foi muito debatido nos movimentos sociais quando se constituiu esse plano que as professoras comentavam, o plano da sociedade brasileira, que foi apresentado à época ainda do governo FHC, mas que foi completamente deixado de lado. Mas a primeira iniciativa foi uma iniciativa então dos movimentos sociais. Então reivindicar um debate sobre PNE hoje é reivindicar também um debate que os movimentos um dia fizeram e que nós temos que seguir fazendo. O fato é que nós tivemos no governo atual, debates sobre o PNE que caminharam no sentido oposto ao que a gente caminhava antes quando a gente debatia dentro dos movimentos sociais. Porque eu nem vou retomar o quanto o FHC foi um inimigo da educação, porque eu acho que isso é um consenso, imagino que entre nós, de que os governos do PSDB, assim como nós vivemos e vocês vivem aqui em São Paulo, são governos que não são amigos da educação, não querem que esse debate avance. Então nem vou retomar aquele momento, vou me focar mais nesse momento dos governos petistas aí que estão à frente desde 2002. Mas nesse período, vários debates foram sendo feitos, debates ricos, e em especial o debate desse último PNE. Essa elaboração de 10% do PIB para a educação é uma elaboração antiga. A gente tem dentro do Movimento Estudantil Nacional também um comitê, né, do qual eu também faço parte, que é o Comitê dos 10% do PIB para a Educação, que a gente segue mantendo vivo porque, na nossa opinião, esse debate ainda não foi completamente concluído e a nossa vitória não chegou, porque os 10% do PIB que foi aprovado não é 10% do PIB que nós podemos efetivamente comemorar. E nós não podemos comemorar, e a oposição de esquerda não comemorou, diferente da direção majoritária da entidade que eu componho, por um motivo muito básico. Porque se nós queremos debater plano a longo prazo, a médio e longo prazo,
é impossível que a gente não debata a reversão do que acontece hoje aqui no país, que é a gente parar de ampliar de maneira indiscriminada. Qualquer universidade de quinta categoria privada que quiser abrir nesse país, abre, sem nenhum tipo de regulamentação. Nós achávamos que o Plano Nacional de Discussão tinha que abarcar isso. E para abarcar hoje a possibilidade da gente expandir com mais força do que já foi expandido nesse último período, nós precisávamos ter investimento adequado para isso. Mas investimento adequado para isso é a gente colocar 10% do PIB para a educação pública. Era assim a possibilidade da gente não dar margem para que os tubarões do ensino pudessem abocanhar uma parte do nosso dinheiro, para que eles não pudessem abocanhar uma grande parte disso e seguir mantendo os seus privilégios hoje dentro da rede privada. Então foi por isso que a gente não comemorou tanto, porque 10% do PIB para a educação é uma vitória que não nos representa como um todo, é uma vitória que não representa o debate que nós estávamos fazendo. Isso significa que nós não temos que debater, e nós como movimento estudantil, e é aquilo que eu represento, o ensino privado, significa que nós não temos que defender os estudantes do ensino privado, significa que nós não temos que debater qual é a qualidade de ensino, como que nós queremos que o ensino privado exista aqui hoje dentro do país. Não, significa que nós temos que debater isso sim, mas significa que todo o debate tem que perpassar por essa primeira lógica. A nossa defesa enquanto movimento estudantil é uma defesa de ensino público, gratuito e de qualidade. É uma defesa do ensino público. Essa é a nossa primeira premissa. Nós queríamos que todos os estudantes que estão hoje no ensino privado pudessem ter acesso a uma universidade pública. Todos os estudantes que estão hoje ali pudessem não ter que pagar para poder ter acesso a um direito nosso. Afinal, a grande formulação do movimento estudantil é que a educação não é mercadoria. E quem paga não deveria. Não é essa palavra de ordem que a gente canta tanto, que a educação não é mercadoria e quem paga não deveria. E o Plano Nacional de Educação acabou validando a existência dessa parcela que tem que continuar pagando para estudar. Quando teve o debate do ProUni e do FIES, que é esses dois programas nacionais junto ao Pronatec, que estão expressos, que vão poder retirar através desses 10% do PIB, uma parte, nós fomos, o grupo que eu faço parte, nós tínhamos um acúmulo de debate de que como medida emergencial para garantir o acesso de determinada parcela da juventude ao ensino superior, nós poderíamos aprovar e inclusive defender programas como esse. Então o nosso acúmulo é de que o ProUni e o FIES, como medidas emergenciais, eles são necessários para que uma parte da juventude não fique à mercê esperando a expansão da universidade pública acontecer para depois conseguir ter acesso ao ensino superior. Mas outras coisas não caminharam nesse sentido. A primeira delas é que ele não é uma política emergencial. O que está mais claro para a gente é que ele é uma política de quase de Estado, porque nós estamos debatendo o ProUni há 10 anos, vão fazer 10 anos agora, nós estamos debatendo o FIES também nesse prazo geral de 8 a 10 anos. Então nós estamos debatendo uma política que não foi uma política emergencial. E por que eu consigo afirmar que não foi uma política emergencial? Porque a gente viu que o percentual de estudantes que foi se expandindo do público e do privado, ele foi muito discrepante. Há uma diferença muito grande. Se no governo Lula e no governo Dilma se expandiram muitas universidades públicas e federais, a minha própria universidade, ela não é fruto de uma expansão, mas os seus campi dos interiores são frutos dessa expansão, que nós podemos também até debater as dificuldades e problemas que essa expansão teve. Mas as universidades privadas se expandiram num número infinitamente superior. Tanto é que nós podemos chegar pela primeira vez, a gente ter quase, nós já passamos dos 75%, então nos aproximando dos 80% de matrículas no ensino superior dentro do ensino privado. Isso é um problema grave porque diz respeito a qual projeto educacional nós queremos que esse país tenha. As universidades privadas não têm sequer autonomia de debate interno. Os professores, eles não têm autonomia de debate interno sobre programa, sobre currículo, sobre como vai ser debatido tais temas, sobre organização do movimento estudantil, organização sindical. Não há esse nível de debate dentro das universidades. Como que nós podemos pensar um projeto educacional para um país que não passe também por debater esses elementos? Então, o ensino privado, a expansão dele nesse nível desproporcional à expansão do ensino superior público, tem esse problema como marco. E o fato é que nós chegamos agora, no ano que se comemora quase esses 10 anos aí desses dois programas em especial, nós chegamos num momento onde todos os erros que foram cometidos na sua criação começam a ganhar um destaque muito grande, inclusive um destaque midiático. O que nós estamos vendo os estudantes do FIES passar, nós temos que refletir muito sobre isso.
Tem universidade aqui no estado de São Paulo, eu estou, assim como todos nós que somos parte da UNE, da entidade, nós também em processo de tiragem de delegada para o Congresso da UNE. E nesse processo nós temos a oportunidade de fazer debates com os estudantes em várias universidades. E eu acompanhei de perto algumas universidades aqui em São Paulo. Acompanhei o Uninova, acompanhei o Unip, acompanhei FMU, acompanhei a AMB Morumbi. E nessas universidades é espantoso a quantidade de alunos que dependem desses programas para estar aí. O problema é do estudante? Não. Esse é um reflexo da necessidade da gente seguir expandindo o ensino superior público. Mas o fato é que essas universidades se mantêm e lucram muito dinheiro às custas do governo sem nenhum tipo de regulamentação. O aumento da mensalidade nessas universidades, ele acontece da maneira que a universidade estabelece. Não há um limite estabelecido para o aumento da mensalidade. Não há pré-requisitos, porque não há regulamentação do ensino privado nesse país. Nós colocamos estudantes dentro dessas universidades, mas não se regulamentou o ensino privado. Não há nenhum tipo de regulamentação. Tanto é que as matérias podem ser dadas independente, às vezes, até do próprio MEC. Independente do MEC avaliar que positivamente sim, que negativamente não pode ter. As universidades decidem. E esse processo é um processo que mostra como essas universidades cresceram e engordaram financeiramente. A AMB Morumbi, 60% dos alunos matriculados na universidade são bolsistas do FIES. O curso de medicina na AMB Morumbi, quase metade da vaga do corpo de alunos é composto por bolsistas do FIES. A mensalidade começa custando 5.300. Começa. E a universidade vai ampliando o valor dessa mensalidade a bem como queira. Então, esse problema do FIES é um problema hoje que está sendo refletido pela situação de crise econômica que o país vive e porque, como o governo não tinha mais condições de sustentar essa mesma velocidade de gordura e de dinheiro que era passada para essas universidades, precisou cortar. Assim como precisou cortar 30% do orçamento das universidades federais. Na situação de crise, quem é o primeiro a sofrer? O estudante. As universidades se recusam a perder dinheiro, seguem ampliando o aumento da mensalidade, não há uma regulamentação nacional que segure e os estudantes não conseguem renovar sua bolsa do FIES e estão saindo da universidade sem formar, endividados. Olha a situação que um programa como esse, que não foi bem regulamentado, olha a situação que a prioridade de ampliar o ensino privado e não o ensino público jogou nas costas da juventude hoje. Nós temos o caso de militância do nosso movimento, que está no 6º período, para formar o ano que vem, o 6º período, e não consegue renovar seu contrato do FIES, e não está conseguindo pagar a mensalidade, porque é uma mensalidade muito alta. Então, essa situação é para nós uma situação que nós temos que refletir. E que, na nossa opinião, esse Plano Nacional de Educação não conseguiu refletir. E é por isso que, diante da caracterização de crise que o nosso país vive, nós achamos que nós vamos viver agora, nesse mês de junho, com o protagonismo que o Paraná teve, com o protagonismo que São Paulo está tendo, um verdadeiro junho da educação. O termo junho não é por ele acontecer no mês de junho, é pelas jornadas de junho que a gente viveu em 2013. Aquela mesma rebeldia, aquela mesma intensidade e aquela mesma negação que nós tivemos naquele período às estruturas de poder consolidada, aos partidos da ordem, nós estamos vendo agora a negação a essa forma como a educação está se apresentando. Os estudantes não querem uma educação que não os leve a pensar, que não os leve a refletir, que não os permita se organizar, que não os permita avançar. Os estudantes estão cansados, e assim como os professores também estão cansados, de ter que dar esse tipo de educação, que é aquela formulação que o movimento estudantil teve também. Que a educação nos sirva não para obedecer, mas para pensar, que as escolas sejam isso, não escolas onde a gente vai ensinar os alunos a obedecerem, mas sim a refletirem. Esse junho da educação, ele vai ser marcado por um cenário de crise geral, mas através dele, na nossa opinião, nós temos que avançar como que nós vamos debater projeto de educação nesse país. Se a educação é um direito, ela não pode ter, na sua maioria de matrículas no ensino superior, o ensino privado. Para reverter essa situação, nós precisamos avançar em 2 pontos, que meu tempo acabou. Nós precisamos regulamentar o ensino privado em primeira instância. Nós precisamos imediatamente defender os estudantes que estão a depender do FIES. Esses estudantes não podem pagar a conta de uma crise. Eles têm que ter o seu curso concluído. Essa foi a promessa que o governo estabeleceu. Os estudantes precisam concluir seu curso, assim como os estudantes também do ProUni.
E assim como os estudantes também do Pronatec, eles precisam concluir seu curso, essa é uma defesa imediata. E a longo prazo, nós precisamos enfrentar os tubarões de ensino. E enfrentar os tubarões de ensino significa regulamentar o ensino privado e ter um plano nacional de educação que prioriza a educação pública. Vamos colocar todo mundo que está dentro hoje das universidades privadas e vamos terminar de colocar todos eles no ensino público. Na nossa opinião, pensando a um longo prazo para terminar com o vestibular, acabar com esse funil que é o vestibular e para que a educação superior seja como é o ensino médio, onde todo mundo consiga ter acesso para poder estudar, já que nós sabemos que isso é tão fundamental. Na troca de debate entre nós, eu vou apontando outras coisas. Mas é isso. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Agora a Tamires. Eu vou falar sentada mesmo, porque, como a Camila comentou, a gente ficou mais ou menos umas 20 horas lá na... 38 horas, então, enfim, 38 horas na sede da Uni, virados, e eu ainda estou passando. Eu sou a Tamires, eu vou fazer uma apresentação breve. Eu faço Direito no Mackenzie, sou aluna do ProUni. No ano passado, eu fui eleita a primeira mulher negra e ProUni está a ser presidente do Centro Acadêmico de Direito lá. É um centro acadêmico que tem 60 anos de história e na minha gestão elegeu a 5ª mulher. Então a gente... E a primeira pessoa negra, né? Então a gente percebe que tanto o movimento estudantil quanto o ensino superior privado, a gente ainda se reflete a nossa política atual, né? Que tem pouca participação nas direções e no parlamento de mulheres. E eu acho que é importante a gente focar isso. Hoje, dia 25, é o Dia da África. É uma data que foi escolhida porque foi a data em que algumas organizações, os estados, os países da África, se organizaram e criaram a Organização da Unidade Africana, que posteriormente se tornou a União Africana. Eu estou falando isso porque eu acho importante no debate de educação falar sobre a África, em um país em que foi praticamente construído pelos africanos que foram trazidos para cá ao serem escravizados, e num país que tem a Lei 10.639, como a gente fala, que é a lei que institui o ensino da história africana e da cultura africana nas escolas, que tem 12 anos, se eu não me engano, né, que foi feito em 2003, e que ainda hoje a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de ser implementada nas escolas. Eu, por exemplo, na minha escola não tive absolutamente nada sobre a África, se tive foi uma aula muito rápida, e isso acaba refletindo na forma como a gente se porta na sociedade, né? Não conhecer tanto para os negros em si, quanto para a população em geral, porque não conhecer a história do continente e do seu país, basicamente, é muito complicado, né? Porque muda totalmente a visão que a gente tem de exportar. E também porque aqui na USP a gente tem e no estado de São Paulo como um todo, a gente tem um debate sobre cotas nas universidades. Eu vi que na programação, hoje à tarde, teve um debate sobre cotas, né? Teve várias assembleias gerais, teve várias manifestações. A gente no Movimento Social, no Movimento Negro, chegou a organizar um projeto de lei de iniciativa popular que institui cotas nas universidades estaduais aqui de São Paulo, e ainda estamos nessa tentativa, estamos nesse debate, e eu acho que é importante também pautar isso aqui. Se voltando mais para o tema, a gente vem de 2 anos de governo em que se voltou, de certa forma, para a educação mais do que os governos anteriores. Tem uma expansão muito grande em universidades federais, né, no ensino público. A gente tem o FIES, tem o ProUni, tem a instituição de cotas nas universidades federais, tem o Pronatec, o Reúne, diversos programas que, de certa forma, tentaram tanto incluir uma camada da sociedade que até então não tinha acesso à sociedade, que é a periferia, a juventude negra, quanto a Lei 10.639, por exemplo, que tenta instituir esse ensino de África, etc., o Plano Nacional de Educação, que, como foi dito, foi aprovado, que tem que ser melhorado. E assim como esse plano, as políticas, você sabe que ela é importante porque ela garante o acesso do estudante à universidade, mas tem muita coisa que precisa melhorar. Por exemplo, o ProUni, eu sou aluna do ProUni.
você garante o acesso à universidade, como foi dito aqui, mas não garante a permanência do aluno. A gente sabe que tem uma evasão muito grande até, de certa forma, dos alunos bolsistas, porque você garante o acesso, mas, por exemplo, no direito tem alguns livros que não cabem, custam menos de R$100, grande parte dele. O aluno provavelmente não tem como garantir não tem como pagar isso. E muitas vezes, como foi comentado aqui, as universidades não têm uma biblioteca que garante que todos os alunos consigam utilizar os livros. Curso de engenharia, medicina, por exemplo, que é o dia inteiro, o aluno provavelmente não tem como se bancar, não tem como ter alimentação. Por isso é importante a gente tentar, de certa forma, melhorar esse programa na questão da permanência, que é, não sei se conseguir bolsa para o aluno, para todos. Eu sei que tem alguns que conseguem bolsa, mas a grande maioria não tem. Instituir, de certa forma, uma cota para o aluno conseguir o material necessário de engenharia, arquitetura, comprar livros. Não sei, eu acho que isso é um debate que a gente